comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, amanhã da ressurreição, esta ocasião que nos reúne, depois de termos celebrado a grande vigília da Páscoa na noite de ontem, se torna para todos os cristãos um sacramental vivo e importante da ressurreição. Porque aqui podemos tomar diante dos nossos olhos e com a vida inteira os sinais da ressurreição a partir dos muitos e sucessivos encontros de Cristo com os seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Uma experiência marcante, fundante para os discípulos, mas que se perpetua na vida da igreja, se renovando dia após dia, quando nós mesmos tomamos de grande alegria e proclamamos a ressurreição do Senhor, quando com Ele fazemos a refeição. A primeira leitura de hoje, nos Atos dos Apóstolos, é o grande querigma apostólico, o grande anúncio que Pedro toma a palavra já cheio do Espírito Santo e começa a descortinar para os judeus todos os acontecimentos da vida de Cristo, desde a Galileia e até a ressurreição, quando Cristo realiza plenamente a obra do Pai, que é a remissão de todos os pecados e a vitória sobre a morte. Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. E nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos, Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Aqui Pedro toma a síntese da missão da igreja pós-ressurreição. A igreja novamente reunida para recordar esta força de salvação, que é a vida de nosso Deus, e assumir verdadeiramente a missão de anunciá-lo. É nessa perspectiva que nós compreendemos porque o Senhor deseja que esta manifestação de sua ressurreição passe por testemunhas, e não só testemunhas qualificadas. Jesus não apareceu aos que o julgaram, Jesus não apareceu àqueles que conduziram a morte, nem diante de uma tropa romana. Jesus apareceu àqueles que tiveram uma experiência viva de amor com Ele. E esta experiência de amor define plenamente a pessoa. Outro dia, uma pessoa me dizia: Padre, eu tinha muita vontade de crer nesse Deus que vocês celebram. E eu disse: comece a amá-lo, a desejá-lo, e Ele se manifestará a você como se manifestou a mim e como mudou profundamente a minha vida e o meu caminhar. Cada um de nós, por mais que não se recorde o momento exato, alguns sim, outros não, existe um momento decisivo da nossa vida, onde este mistério de Cristo interrompe a nossa trajetória e nos leva a viver algo totalmente novo.
até mesmo incompreendido pelos que nos cercam e nos faz escolhidos para viver um propósito que nem às vezes nós mesmos compreendemos, porque é maior do que nós, que é esta vida de igreja que nós experimentamos. Para muitos parece uma loucura, para outros um fanatismo, mas para nós que cremos é uma verdade que não pode mais ser silenciada em nós, porque se nós não anunciarmos ao mundo, não nos comprometermos com ela, nós existencialmente não conseguimos mais ser felizes. Esta é a experiência de Madalena quando vai ao túmulo. Ela vai para buscar um consolo de sua saudade. Ela vai tentar, nas primeiras horas da manhã, ver ali o sepulcro que foi fechado às pressas e abandonado na véspera da Páscoa. Mas ela se surpreende ao chegar e o relato de João diz que a pedra estava removida. E ela apressadamente vai aos discípulos, sobretudo Pedro e João, para lhe comunicar que tiraram o corpo do Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. A princípio, a palavra da ressurreição ainda não caíra sobre o coração e a mente dos discípulos, que não compreendiam ainda tudo aquilo que Cristo tinha dito, vivido e anunciado. Que o terceiro dia seria o dia da ressurreição, que a vida nova iria vencer a morte. E há uma corrida ao túmulo. Pedro e João. Consequentemente, estas duas grandes figuras foram escolhidas para dar este primeiro passo ao túmulo, porque um representava a fé sobre o qual estava fundada a igreja, e o outro representava o amor com que Cristo se une verdadeiramente aos seus. E ali, naquela caminhada para o túmulo, à porta do túmulo, um para, espera a confirmação da fé, o outro entra e verdadeiramente crê, porque o amor tudo crê. Os sinais, o pano das faixas ao chão, o pano do rosto enrolado no lugar à parte, o túmulo vazio. O túmulo vazio sempre foi um grande sinal que a igreja tem sobre a ressurreição de Cristo. O corpo dele não está neste mundo. Assim, 2000 anos já fizeram muitos tentarem desmentir esta verdade, mas o túmulo vazio permanece lá, como um sinal gritante de que Cristo venceu verdadeiramente a morte e ressuscitado, já não está mais entre os mortos aquele que o colocaram, mas está plenamente vivo à direita de Deus Pai. É fundante também para a igreja a experiência dos 50 dias de Páscoa, onde Cristo passará a conviver, a anunciar, a esclarecer, a tomar refeição junto com seus discípulos, embora se manifeste sempre de uma forma nova, já não preso às realidades temporais e corpóreas. O Senhor virá muitas vezes à presença dos discípulos, como vem ainda hoje no meio de nós, nos confirmar nesta Páscoa que celebramos cotidianamente. O último propósito e fim da igreja está expressa na segunda leitura da missa de hoje. Tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, Paulo exorta a todos
aqueles que caminham com Cristo a experimentar a vida nova da ressurreição. E diz: se ressuscitardes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com eles, revestido de glória. Aqui, nestes 4 versículos da carta aos Colossenses, Paulo descreve a maneira sobrenatural com que o cristão deve viver a Páscoa cotidiana, num esforço de excelência, de reconhecer a busca por Deus, a busca pelas coisas do alto como um ideal de vida para a vida cristã. E o propósito mais profundo de uma vida batismal: fazer morrer o velho homem e deixar que o homem novo, pouco a pouco, se manifeste ao mundo. Porque nós ainda não somos o que devemos ainda ser. Nós somos o corpo de Cristo que vai ser glorificado. Assim, nós podemos compreender como ainda a igreja padece sofrimentos da paixão nos seus filhos que sofrem, mas podemos já antever a glória de uma vida completamente transfigurada em Deus, quando nós aqui reunidos celebramos com muita força e com muita fé as realidades divinas que nos cercam. Tudo, irmãos e irmãs, numa liturgia pascal, aponta para um mistério que ainda vai ser revelado. Assim, busquemos vida nova neste dia que o Senhor fez para nós. Busquemos com nosso amor confirmar a ressurreição de Jesus a nossos irmãos. Busquemos com a vida testemunhar ao mundo que com Ele morremos, mas com Ele ressuscitaremos. Amém.